Bom, então vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre as três leis de Newton, certo? Então, a primeira lei de Newton, ela vai dizer que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento em uma linha reta com a velocidade constante, a menos que ela seja forçada a mudar o seu estado por forças aplicadas sobre eles. Então, a primeira lei de Newton, ela vai trazer pra gente muito a questão do primeiro princípio dos movimentos dos corpos, ou seja, os corpos eles vão tender a ficar em movimento reto na mesma velocidade, a não ser que alguma força haja sobre ele. E também, se esse corpo estiver parado e repouso, né, como a gente fala, se esse corpo ele estiver parado, se nenhuma força for aplicada sobre ele, ele continua permanecendo no seu estado de repouso. Então, como exemplo, se vocês forem ver na imagem aí, quando a gente está dentro de um ônibus em pé, a gente está seguindo uma trajetória em linha reta, a gente está se deslocando em movimento retilíneo uniforme, e quando esse ônibus ele freia, a tendência do nosso corpo é que ele seja empurrado para frente. Por quê? Porque a primeira lei de Newton, certo? Ele vai falar que se um corpo ele está em movimento e há uma força, nesse caso, a força da freada, que vai gerar uma força de atrito que vai parar o ônibus. Só que vai parar o ônibus. Os corpos que estão dentro dele continuam nesse movimento para frente, certo? Então eles vão tender a continuar o seu movimento retilíneo uniforme. Então, quando o ônibus tem essa força de atrito, os corpos que estão dentro dele tendem a ir para frente, continuando no seu movimento retilíneo uniforme. Já a segunda lei de Newton, ela vai trazer pra gente uma relação de igualdade. Ele vai falar assim: uma força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida. Ou seja, para eu obter uma aceleração maior, eu preciso para obter uma aceleração maior, eu preciso aplicar uma força maior. E isso vai depender da massa do corpo no qual eu estou aplicando a força. Ou seja, para eu deslocar, um exemplo prático dessa segunda lei. Se eu tiver que acelerar um carro ou um caminhão de carga, se eu utilizar a mesma força nesses dois veículos, eu vou obter uma aceleração maior no carro de passeio do que no caminhão ou na van. Ou seja, quanto maior a massa que eu tiver dentro do meu objeto, maior a força que eu vou ter que aplicar sobre ele para obter a mesma aceleração. Se eu aplicar a mesma aceleração a objetos diferentes, eu vou ter um deslocamento, uma aceleração consequentemente menor. Isso é o que vai dizer a segunda lei de Newton. Então, continuando, a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, ou seja, para cada força que eu aplico, eu vou ter uma força contrária, de mesma intensidade, só que na direção oposta. Então, essa lei, por exemplo, igual a gente fez a experiência da garrafa lá, eu aplico uma força com a combustão e empurro a garrafa para o outro lado. Ou seja, é a mesma coisa que o foguete, só que em proporções bem maiores. Então, se eu estou aplicando uma força, por exemplo, é, uma força numa parede, essa parede ela está me empurrando na mesma força que eu aplico para ela, só que na direção oposta. Se ação, toda ação vai gerar uma reação. Toda força que eu aplico, eu tenho um par de reação. Eu tenho uma força aplicada pro outro lado do lado que eu tô aplicando a força, certo? Então, falando uma da força peso, ela vai ser a força da gravidade, certo? Força gravitacional, força peso é a mesma coisa. Então, todos os objetos, eles têm peso, que é uma coisa diferente de massa. A massa é uma coisa e o peso, ele vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, a massa ela vai ser constante, só que o peso ele vai depender da gravidade. Por exemplo, o meu peso ele não vai ser diferente, ele vai ser diferente aqui na Terra do que o meu peso lá na Lua ou em qualquer outro planeta. Por quê?
porque a força da gravidade vai ser diferente nesses pontos. Um exemplo da força-peso, porque a Lua ela não sai simplesmente da órbita da Terra, porque se vocês forem observar, qual que é a trajetória da Lua? Eu expliquei para vocês que a Lua ela foi um pedaço da Terra, sof sofreu um impacto e saiu. O movimento, se não existisse a gravidade, era ela sair andando em linha reta. Mas como ela está sendo atraída pela, pelo centro gravitacional da Terra, então se vocês forem observar a flecha em vermelha, ela está apontando para o centro da Terra, enquanto a flecha em azul sempre aponta em linha reta, ou seja, ela está sendo empurrada em linha reta, porém sempre em direção à Terra. Isso vai criar uma órbita, aqui está circular, mas na real ela é uma órbita elíptica, certo? Então, sempre que vocês pensarem em força-peso, vocês têm que pensar em gravidade, que eles estão sendo puxados para o interior do objeto que tem mais massa, nesse caso, a Terra.